Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa. Nesse vídeo a gente vai... Oi? Tá esquecendo, agora a gente tem Ancor também. Ah, é, cara, tem Ancor. E agora? Não dá mais pra falar passar na Ambima, mais fácil. Também, né? Preciso pensar em outro jeito. Bom, vamos começar diferente então. Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero comentar com você algumas questões de simulado que servem para a prova da Ambima, para a prova da Ancord, porque, diga-se de passagem, a gente tem um curso muito legal para a sua preparação no exame da Ancord, caso você esteja estudando. O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Antes da gente ir para o vídeo, duas coisas que eu quero te pedir. Para você se inscrever aqui no nosso canal se você é novo ou nova por aqui, e se esse vídeo fizer sentido, deixa aquele gostei maroto, porque isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo, porque a gente entende que está fazendo sentido para você. Beleza? Nesse vídeo eu quero comentar algumas questões de simulado, que são questões que geram muitas dúvidas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou compilando questões que eu recebo com dúvidas. Ah, dúvida. Aí quando eu percebo que, opa, peraí, muitas pessoas estão tendo dúvidas sobre estas questões. Aí eu vou trazer elas aqui para a gente comentar e bater um papo. Fechado? Se você gostou dessa iniciativa, já sabe, compartilha o vídeo com geral. Então, neste vídeo, a gente vai falar sobre questões ligadas a fundos de investimento, tá? E aí eu quero trazer aqui, dar uma debatida, conversar com você a respeito disso. Então eu trouxe essa questão aqui, que fala assim, ó, em um fundo de ações que apresentou rentabilidade negativa, alternativa a taxa de administração não será cobrada obrigatoriamente. Alternativa B, a taxa de administração não será cobrada obrigatoriamente, está repetido aqui, tá? Alternativa C, a taxa de administração cobrada será compensada quando o fundo apresentar rentabilidade positiva. E alternativa D, correta, haverá cobrança de taxa de administração. Olha só, quando a gente está falando de taxa de administração em fundos de investimentos, o que é esta bendita desta taxa? Basicamente é o que o investidor paga para o administrador do fundo para ele gerir o recurso do investidor. Eu chego para o administrador e falo, olha, toma aí o meu dinheiro. O administrador, junto com o gestor, vai tocar ali a estrutura de fundo, vai pegar o meu dinheiro e vai para o mercado financeiro. Se tiver retorno negativo, como é que faz? Eu pago taxa de administração? Claro que sim, é um serviço, eu contratei o serviço, eu preciso pagar por esse serviço, não tem conversa. Imagina o seguinte, você foi lá, fez a matrícula na academia, e aí você fez um plano de 1 ano, aí você não foi nenhuma vez, ou você foi, e ao invés de ficar saradão e saradona, você engordou. Aí você vai lá falar para a academia, falar, academia, me devolve dinheiro? Não, a academia prestou o serviço para você. E a mesma coisa é em fundos de investimentos. Portanto, não só fundo de ações, mas qualquer fundo de investimento vai cobrar taxa de administração sempre. Tá lá no regulamento que vai ter a taxa de X, não importa o resultado, não importa se é positivo, se é negativo, não importa. O investidor vai pagar taxa de administração sempre. Então é importante isso, tá? Taxa de administração não é taxa de performance. Taxa de performance, sim, esta está ligada ao resultado que aquele fundo traz. Mas taxa de administração é pela prestação de serviço. O que seria uma taxa de performance na academia? Você vai lá, se matricula, faz o plano anual para ficar saradão e saradona, certo? Aí você vai lá, pega um personal, o personal fala assim, olha, você vai emagrecer 15 quilos, só que o que você emagrecer acima disso, você vai me pagar uma grana a mais. Isso é uma performance, certo? Então percebe, ele vai te cobrar pelo resultado. Então é importante diferenciar. Taxa de administração é cobrada sempre, independente de resultado. Taxa de performance para os fundos que tem será cobrada se esse fundo, claro, exceder a sua chamada marca d'água. Marca d'água não, a sua chamada linha d'água. Olha eu errando aqui. A linha d'água que é a linha que separa o rendimento do seu respectivo benchmark para eu calcular a performance. Beleza? Taxa de administração sempre é cobrado. Lembra que é uma taxa fixa, expressa ao ano, cobrada e deduzida diariamente. Mais uma questão aqui para a gente falar, que gera bastante dúvidas. Um fundo de investimentos com menos de 67% em ações está sujeito à incidência de imposto de renda. Certo? Certo. Alternativa A, no último dia útil de cada mês ou no resgate,
o que acontecer primeiro. Alternativa B, somente no resgate. Alternativa C, a cada 30 dias ou no resgate, o que acontecer primeiro, ou no último dia útil do mês de maio e novembro, ou no resgate, o que ocorrer primeiro. Olha o que a gente tem aqui, fundo com menos de 67% em ações. Ó, fundo de ações, aquele fundo de ações, por regra, instrução CVM 555 dispõe que este fundo precisa ter mais do que 67% do seu patrimônio alocado em ações. Um fundo que tem menos do que isso, ele não é fundo de ações. Ele pode ser, por exemplo, um fundo de mercado, um fundo multimercado. E se ele for um fundo multimercado, pergunto para você, meu nobre gafanhoto, qual que é a tributação dessa criança? Ó, come cotas, não é? Ele tem o come cotas. Então é importante a gente lembrar, menos de 67% em ações não é ações. Se não é ações, tem come cotas, certo? Claro, com exceção dos fundos fechados, mas se não é ações, é fundo multimercado, por exemplo, terá lá come cotas. E como é que vai funcionar o come cotas? No último dia útil do mês de maio e novembro, ou no resgate, o que acontecer primeiro. Portanto, a alternativa D é a correta. A alternativa A fala no último dia de cada mês ou no resgate, nem o fundo tem isso, né? Tem um aqui que fala somente no resgate. No resgate, a gente pode falar do fundo de ações. O fundo de ações, o IR é só no resgate. Só que para ser ações ele precisa ter mais do que 67 e não menos. Portanto, está errada também. Errada e errada. E essa aqui é a cada 30 dias ou no resgate, o que acontecer primeiro. Não existe nenhum fundo que tenha isso. Beleza? Duas perguntas que geram bastante dúvidas. Vamos para mais uma, tá? O investidor aplica em um fundo de curto prazo e vai resgatar depois de 380 dias. Qual é a alíquota de IR? Aí eu já sei o que o senhor, o que a senhora está pensando. Ah, fácil, vou pegar a tabela regressiva de imposto de renda e achar a alíquota, certo? Errado, criatura de Deus. Ó, a gente está falando do fundo de curto prazo, curto prazo. Como é que funciona a tabela regressiva de imposto de renda para fundo de curto prazo? É assim, ó, vou escrever. Até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Acima de 180 dias, a alíquota é de 20% e acabou, não tem mais nada. O que significa? Que se o sujeito ficar 181 dias, qual que é o IR? 20%. E se o sujeito ficar 1.449 dias, quanto ele vai pagar de imposto de renda? 20%. Então, no fundo de curto prazo, a menor alíquota é 20%. Nunca o investidor vai pagar menos. Ah, Tiago, mas eu fiquei 10 anos no fundo de curto prazo, eu tenho que pagar... Não, se você ficou 10 anos no fundo de curto prazo, você está errado, você está no fundo errado. Curto prazo não é 10 anos. Você pode ficar lá, mas o seu imposto será no mínimo 20%. Então, grava isso. No fundo de curto prazo, o come cotas será sempre de 20% e o resgate será ou 22,5 se eu ficar até 180 dias, ou 20 se eu ficar acima de 180 dias. Portanto, se eu estou acima de 380 dias, qual que é a minha alíquota? 20%. Esquece isso, esquece isso. Não existe alíquota de 17,5 e de 15 para fundo de curto prazo. Beleza? Mais uma, falando aqui de fundo de curto prazo para a gente fechar esse vídeo. O prazo máximo de um título que compõe a carteira de um fundo de curto prazo será de, aí tem 60 dias, 30, 375 e 365. Isso aqui, isso gera uma confusão na cabeça do povo, sabe, da tela azul assim? Tela azul porque não dá para entender. Mas é simples, ó. Fundo de curto prazo é aquele fundo que tem ativos com vencimento curto. E qual que é a regra? A regra é a seguinte, ó. O prazo médio da carteira deve ser inferior a 60 dias. Porém, nenhum título pode ter vencimento superior a 375 dias. Portanto, a resposta correta é a C aqui neste simulado. Então, o prazo máximo de um título que compõe a carteira de um fundo de curto prazo será de 375 dias. O que a gente tem aqui? Ó, eu tenho um fundo com vários ativos, vários vencimentos. Posso ter algum ativo que vence em 375 dias? Claro que posso.
desde que o meu prazo médio seja, conforme está aqui, de 60 dias. Caso contrário, eu não posso. Agora, isso aqui gera muita dúvida. Por quê? Tem a classificação CVM que coloca esta regra. Então, a classificação CVM 555 dispõe sobre fundo e fala exatamente isso que eu estou te falando. No entanto, quando a gente vai para a norma da Receita Federal, a norma 1585, que trata de imposto de renda, ela vai falar assim, que o prazo médio de um fundo de curto prazo é inferior a 365 dias. É aqui que dá tela azul na cabeça das pessoas. Então, eu vou separar tudo isso aqui e eu quero que você anote se você estiver estudando para sua prova de certificação. Seguinte, vamos para a CVM. Qual que é a regra da CVM? CVM é que regula fundo, certo? A regra é a seguinte, ó, prazo médio de 60 dias e prazo máximo de 375 dias. Quando a gente vai para a Receita Federal, gente, não regula fundo. Receita Federal fala de imposto, certo? Ela fala o seguinte, que o prazo médio é de 365 dias, inferior a 365 dias. Então separa isso, aí vai ficar mais fácil. Essa questão está falando assim, ó, o prazo máximo de um título, portanto, 375, alternativa C. Lembra de separar o que é CVM e o que é Receita Federal para facilitar a tua vida, beleza? Neste vídeo eu trouxe para você aqui algumas questões relacionadas a fundos de investimentos para tirar dúvidas. São as questões que eu brinco aqui internamente na escola, que são as questões que são campeãs de audiência, aquelas que geram mais dúvidas. Se você gosta desse modelo de campeãs de audiência, deixa um gostei, porque aí eu vou trazer mais aqui para a gente ir debatendo nos próximos vídeos. Fechado? A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço. Tchau!